Bom sábado a todos. Agora, pastor Josimar, fique de pé aqui, para as pessoas conhecerem. O pastor Josimar, ele é distrital lá de São José dos Campos, não é, pastor? Então, ele vai estar hoje dividindo o pão da vida conosco. Pastor, seja bem-vindo, que o Senhor te ouça, tá bom? Bom sábado a todos. Obrigado, meu querido, pelo carinho. Hoje é uma alegria poder estar aqui com vocês. O pastor Orestes combinou comigo essa data para que a gente pudesse estar aqui. A Chico está representando. Obrigado, Chico, por estar aqui conosco. Né? O pastor Orestes tem um batismo. Ele falou: mas o que eu faço? Eu falei: não, é um batismo. Né? Ele vai ter uma cerimônia muito bonita de batismo. E eu falei: vá lá. Deus seja louvado por isso. Outra pessoa que me convidou também para estar aqui hoje, queria muito que eu viesse, era a Magali. A Magali é secretária da igreja, né? Mas teve um incidente com a família, ela não pôde estar aqui hoje, né? Porém, a Amanda estava me acompanhando aqui. A Amanda é a secretária associada da igreja, então estamos representados, né? Bom, na realidade, atualmente eu estou como secretário da associação, né? Também trabalho no departamento de comunicação da igreja e também da liberdade religiosa. E na minha classe hoje tinha um irmão lá de Peruíbe, acho que é de Peruíbe, e também da liberdade religiosa. Né? Então, obrigado pela parceria, né? Uma bênção. Mas, queridos, nesta semana, hoje especificamente, em toda a igreja adventista da América do Sul, a gente começa o que a gente chama de evangelismo do reencontro / evangelismo do fim do ano, eu costumo dizer, né? Que é o último evangelismo que nós temos, que vai então do dia 22 até o dia 29 de novembro. É o evangelismo do reencontro, e o responsável por esse evangelismo do reencontro é a secretaria da igreja. E eu queria, antes de entrar na palavra de Deus, eu preciso mostrar para vocês alguns números da secretaria da igreja. E eu vou pedir para você me ajudar aqui. Já está matando. Bom, antes de mostrar os números aqui, eu queria apresentar minha família, que hoje eu tenho o privilégio de estar na rua, e nem sempre é possível, né? Mas hoje eu tenho aqui a minha esposa, a professora Cristine. Ela é coordenadora do colégio, né, de São José dos Campos, trabalha ali. Tenho a Isabela, né, nossa filha mais velha. A Isabela está fazendo psicologia, está lá no NASP de Coelho. E meu filho, Guilherme, que está terminando, né, o ensino médio, e o ano que vem já está matriculado também, vai fazer teologia. Deus possa abençoá-lo nessa caminhada, né? Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Mas sempre que a gente pode estar com a família, a Chica está aqui para dizer que nem sempre o pastor pode estar com a família, né, Chica? Às vezes eu estou para um lado, para o outro, mas hoje eu tenho essa alegria de estar aqui com eles, eu vou para Deus por isso, né? Muito bem, como eu disse para vocês, o evangelismo reencontro é uma das áreas de atuação da Secretaria da Igreja. A Secretaria da Igreja, ela atua em 3 áreas bem distintas. A primeira área é a área administrativa, ajuda nas tomadas de decisões. Então, a gente elabora relatórios, né, daquilo que nós temos, das informações que a Secretaria de cada igreja passa para a gente não vê como está a saúde da igreja. E então a gente faz relatórios para ajudar na tomada de decisão. Então a parte a gente chama isso de administrativa. Bom, aí tem outra parte, que é a parte técnica. A parte técnica é onde a Secretaria ajuda na elaboração das atas das igrejas, ajuda também no registro histórico de tudo que acontece na igreja e dos manuais e regulamentos da igreja. Então a Secretaria, ela protege, cuida dos regulamentos da igreja através dos seus manuais, né? E a terceira área, eu falei então, administrativa, técnica e missionária. Na área missionária, a Secretaria tem 2 frentes que trabalhamos o ano todo. Uma delas é o Serviço Voluntário Adventista. Então nós temos, através do Serviço Voluntário Adventista, enviados muitos missionários para pregar de Jesus em lugares onde a gente não tem a presença da igreja ainda muito forte. Para você ter uma ideia, se aqui, vamos dizer assim, em Taubaté, a pessoa não encontrar com nenhum adventista na rua, ele vai encontrar com uma assembleia, ele vai encontrar com
batista, ele vai encontrar, com algum cristão ele vai encontrar. E ele vai ficar conhecendo Jesus através dessas pessoas. Agora, por exemplo, se você for na Turquia, que fica naqueles países da janela 1040, que é o norte da África, o Oriente Médio ali, pega um pedacinho da Ásia também, essa janela são poucos cristãos, não estou falando nem de adventismo. Por exemplo, na Turquia, enquanto aqui na Paulista do Vale, que são 6 milhões de habitantes que é a nossa região aqui da Paulista do Vale, né? E vai desde lá de Bragança Paulista, Guarulhos, região mogiana, né? Aí vem descendo todo o vale aqui, todo o vale do Paraíba, o vale histórico, né? Pega todo o vale aqui. Nós temos também o litoral norte, todo, que é da Associação Paulista, e temos a região montanhosa nossa aqui, Campos do Jordão, etc. Tudo isso faz parte da Paulista do Vale. E olha só que interessante, nessa região toda tem 6 milhões de habitantes, 6 milhões e 100. E nós somos em 35 mil adventistas nessa região, 35 mil. Então, se nós dividirmos os habitantes pelo número de adventistas, vai dar em média aí 173 habitantes para cada adventista evangelizado. Esse seria o nosso desafio. Então, hoje, na Paulista do Vale, se cada membro alcançasse mais 173, a gente já terminaria a nossa parte aqui nessa região. Mas na Turquia, como eu estava falando, lá nós temos um adventista para 144 mil habitantes. Olha a diferença, olha o desafio. Então, o que o Serviço Voluntário Adventista faz, que é um braço da Secretaria da Igreja? Prepara os nossos jovens, os nossos membros, sobre como ser um missionário transcultural. O que é transcultural? Ir para outras culturas, outras maneiras de ver. Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente estende a mão para as pessoas, né, as pessoas podem cumprimentar a gente, não pode? Ó, se eu te dou a mão, você cumprimenta. Só que, por exemplo, nesta região, você não pode estender uma mão para uma mulher, por exemplo. É ofensivo. O que você vai pegar na mão de uma mulher? Então a gente treina os nossos missionários para eles entenderem as diferenças culturais e poderem trabalhar lá pregando o evangelho sem levantar muros, barreiras, respeitando a cultura do outro. Né? Que para nós não tem problema cumprimentar a mão, mas para eles é ofensivo. Um exemplo que eu estou dando. Né? Então, hoje nós temos aqui na APV 7 jovens servindo lá naquela janela 1040. Então nós temos, por exemplo, a Carol, ela é membro lá da igreja de Vila Rio de Janeiro, de Guarulhos, Rio de Janeiro. Ela é uma estudante valdense. O que é isso? Ela está no Iraque, na cidade de Erbil, como estudante numa faculdade, e lá, para eles, é uma estudante. Mas para nós somos uma missionária disfarçada de estudante para falar de Jesus para as pessoas. Né? Porque é proibido falar em público. Então o que ela faz? Ela vai na faculdade, senta no banco, como se fosse alguém, e vai fazendo amizade. E nisso ela vai falando de Jesus para os adultos. Né? Bom, nós temos também a Rebeca, que está no Líbano. Né? A Rebeca tem 19 anos. E ela está no Líbano, vai ficar lá 1 ano e 8 meses falando de Jesus também lá na região. Nós temos a Marta, que também está no Líbano. Né? A Marta, ela é funcionária, ela saiu daqui como missionária, no serviço voluntário, mas atualmente ela está como funcionária da Universidade do Oriente Médio Adventista. Então, nós temos uma universidade lá, não é grande igual o UNASP, ela é pequenininha, mas temos uma universidade lá preparando pastores para o terror evangélico da região. Né? Bom, aí temos também lá no Líbano, se preparando para ir para outros lugares, o Akbar. O Akbar, ele é de Bragança Paulista, né? Ele tem 19 anos também, está lá se preparando para ser missionário transcultural e aprendendo os costumes aqui na nossa universidade. Né? Temos também a Aline está no Zâmbia. O Zâmbia, o desafio lá é ter alguém para ajudar como professor. E ela é professora auxiliar.
Só que no Zâmbia, ou você fala inglês, ou você fala a língua deles lá. E a língua deles é muito difícil. Então ela se preparou, aprendeu inglês, e ela é professora auxiliar de inglês na escola, numa comunidade que nós temos no Zâmbia. É um desafio, né? E ela está lá, ela fez 21 anos lá no Zâmbia, e ela está voltando dia 10 de dezembro, ela está de volta, a nossa missionária. Então, para você ver assim, quantas pessoas estão envolvidas. Nós temos alguém de Taubaté também, sabia? Você já ouviu falar da igreja de Urilândia? Então, nós temos uma missionária de Urilândia, a Mariane, ela está lá na Tailândia, né? Trabalhando lá, ela e a irmã. A irmã já tinha ido, não para o serviço voluntário, mas tinha ido como missionária mesmo. E a Mariana foi para o serviço voluntário. E agora ela me falou, pastor. Oi? A Mariana e a Paulinha, é daqui? Ah, é daqui? Ah, eu falei para ela, falou que era do Urilândia, eu achei que era daqui. Então é daqui, né? É de Independência. Então tá certo. Eu não sabia que era daqui, ela me passou então para cidade, a igreja errada. Mas ok, não tem problema. O importante é daqui de Taubaté, ou da Independência do lado. Olha, pode ser. Mas ok, então são duas irmãs, né, que estão lá e são daqui. Olha aí. Muito bem. Além delas, ainda temos dois jovens nossos. Um é filho da Terusa Novo Tempo, né, o Luiz. Ele está na Espanha, trabalhando também lá como missionário nosso no Serviço Voluntário Adventista. E temos uma outra moça que está com ele lá também, na Espanha, que é Jacareí, que está trabalhando também na Espanha. Então, só para você entender um pouquinho o que o Serviço Voluntário é e como a Secretaria de Igreja ajuda nisso. Tá bom? Oi? Ah, sim. Nós temos, aqui você me lembrou aqui, além desses, nós temos 3 voluntários online que trabalham para a divisão do Sul do Pacífico, da Filipinas, de forma remota. Então, por exemplo, o Léo, ele faz edição de vídeo para a divisão lá da Filipinas. A Fernanda, ela faz lettering, aqueles desenhos com letras, também para a divisão da Filipinas, né? E nós temos a Isabela, que se não me engano, essa mulher também é daqui, viu? De Taubaté. Ela é Tremembé. De Tremembé. Ela também é uma voluntária online. Ela ajuda também na distribuição de vídeo e redes sociais na divisão da Filipinas, porque não tem gente lá. E aqui tem bastante, então eles estão trabalhando voluntariamente de forma remota. Né? Bom, em resumo é isso: o Serviço Voluntário Adventista que aceita pessoas de 18 a 79 anos. Então, se você tem essa faixa etária, você pode ser um voluntário do Serviço Voluntário Adventista. Esses dias a gente mandou 2 irmãs, uma tinha 59, outra 62 anos, para o Peru. Olha aí, né? E a outra foi para o Amazonas. Mas ela foi uma missão de curta duração, 10 dias. Mas foi também pelo Serviço Voluntário Adventista. Né? E a outra parte que eu falei da missão é o evangelismo do encontro. Eu vou mostrar para vocês bem rapidinho aqui. Uma das tarefas da Secretaria da Igreja é contar e classificar os membros da igreja. Então, se você olhar aqui para a tela, nós temos aqui, eu peguei hoje de manhã para trazer os dados bem fresquinhos para vocês. Hoje de manhã, eu olhei lá, nós somos 35.615 membros em toda a Paulista do Vale. Destes, cada igreja tem um secretário, no caso aqui é a minha, considerada pela Amanda, né, que vão então classificar os membros para saber se quantos desses são membros frequentes, quantos desses são membros não frequentes, e assim vai classificando os membros para a gente saber cuidar deles. No nosso caso aqui da associação, olha só, nós temos 21.340 membros classificados como frequentes. Esses estão na igreja do sábado. Tá? Então é classificado como frequente. O outro grupo, 4.615, também são adventistas da igreja, mas são não frequentes. O que é isso?
são pessoas que não vão todo sábado na igreja, ou porque moram longe, ou porque têm dificuldade de locomoção, ou são idosos que não podem estar vindo sempre, ou são pessoas que têm que ficar atento também, meio lá, meio cá, e ficar de olho neles, né? Mas, por exemplo, se quisesse me classificar na minha igreja como membro não frequente, tá certo, eu estou frequentando todo sábado, porque um sábado estou na igreja pregando, um sábado estou na outra, eu vou lá na minha igreja umas 3 ou 4 vezes por ano, né? Então eu posso ser um membro não frequente, dependendo da secretária, se ela quiser classificar por quê. Então não frequente não quer dizer que está fora da igreja, mas alguém precisa ter atenção, por que não está vindo? O que está acontecendo? No meu caso é porque eu estou pregando, mas pode ser que outro não seja, né? Bom, aí nós temos 2.027 membros já transferidos, também são membros da igreja, porque estão firmes na igreja, só que ao invés de estar frequentando a igreja do Independência, o nome dele está aqui, mas ele está frequentando a comunidade. Agora vamos usar esses dois nomes para ficar, né? Então ele está frequentando lá, mas a secretária sabe que o nome dele está aqui e ele está frequentando lá. Então ele é classificado aqui a transferir. Ele precisa pedir a carta, não se perder. Porque se esse membro não pedir a carta, vai passando o tempo, ele pode sair já transferido para desaparecido. É isso que acontece. Tem muita gente que às vezes vai mudando o tempo e passa a ser um desaparecido. Ninguém sabe mais onde está. E olha, nós temos 709 membros classificados como desaparecidos, que a gente não sabe onde está. Isso é um desafio para a igreja. Eu vou mostrar para vocês como a gente devia fazer para não chegar nesse nível, né? Mas olha só, nós temos 6.889 membros classificados como resgatar. O que é isso? São membros que o nome dele está no livro da igreja ainda, mas ele não está frequentando mais. Alguns já estão frequentando outras igrejas não adventistas, alguns já estão transmitindo os mandamentos e tal, mas o nome dele está aqui. A gente precisa ir atrás para ver o que ele precisa para voltar. Por isso que o evangelismo é do reencontro. É para irmos atrás dessas pessoas que estão afastadas e a gente não precisa lembrar delas só no final do ano, só no evangelismo do reencontro. Todo encontro que a gente tem de jovens, de escola sabatina, todo encontro pode ser uma oportunidade de um reencontro, de trazer pessoas para Cristo, né? Então, o nosso lema é todo encontro, um reencontro, trazer pessoas para Jesus. Bom, agora estou chegando um pouquinho mais perto, aqui no quadro da Igreja da Independência. Nós temos 121 membros, né, na lista de membros, tá? Temos 64 que foram classificados como frequentes, né? Temos 19 classificados como não frequentes, 11 naquele caso para transferir, que já está em outra igreja, não pediu a carta ainda. Não temos nenhum desaparecido, olha que bom. Vamos cuidando para que não fique desaparecido. E temos 25 a resgatar. O que é isso? São pessoas que eram da igreja, o nome da igreja está na lista, mas está fora, não está frequentando, por exemplo, né? E 2 sem dados, mas sem a mão já vai resolver, depois já vai classificar esses dois que estão sem classificação. O que é o sem dados? O sem dados geralmente alguém que acabou de ser transferido e ele vem sem classificação. Aí a secretária vai lá e só classifica. Entendeu? Por isso que aparece ali os sem dados, né? Bom, vamos dar uma olhadinha mais de perto nesses a resgatar, que são esses 25 a resgatar. É claro que não vamos mostrar o nome, mas vamos mostrar a idade, ele tem uma ideia da faixa etária deles. Olha ali. Então nós temos 2 que estão afastados a resgatar, que estão na fase de adolescência, que na igreja nós classificamos dos 13 aos 16 anos. Então alguém de 13 a 16 anos, são 2 dessa faixa etária. Jovens, temos 9. Eu acho que a maior faixa etária da nossa resgatada é jovens agora, que vai de 17 a 30 anos. 17 a 30 anos. Jovens, temos 9 aqui dessa igreja para resgatar. Jovens adultos, que vai então de 31 a 45 anos, temos 7 jovens adultos. Né? Adultos, que vai então de 46 a 59, então essa faixa aí, de 46 a 59, temos 6 adultos para serem resgatados. E temos um idoso, que é pessoas com mais de 60 anos, 60 anos
homens. Né? Então veja, esse é o nosso desafio. Você fala assim, pastor, mas não é fácil resgatar uma pessoa que foi na igreja, sabe, etc. Não, não é fácil. Mas essa igreja já mostrou que é possível. Olha só, no ano passado foram 4 resgatados, tá bem? Então, eram 29, passou para 25. Já resgatamos 4. Desses, 3 eram adultos, de 46 a 59 anos, e 1 era uma pessoa idosa, pessoa de mais de 60 anos, que foi resgatado e voltou para a igreja. Tá certo? Então fica aí o desafio. Não é fácil, mas a gente precisa ir atrás. Por que nós a gente precisa? Eu quero convidar a Bíblia então, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas capítulo 15. E o texto diz assim, a partir do verso 1, Lucas 15, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos e pecadores? Os publicanos eram os cobradores de impostos, considerados como desleais aos judeus. Eles odiavam os publicanos porque se uniram aos romanos para cobrar imposto. Então eles odiavam os publicanos. Né? Então eles diziam que o publicano estava perdido. Né? E colocavam os publicanos juntos com os pecadores. Tá vendo? Já colocaram no mesmo balaio. Publicanos e pecadores, eles se cercavam de Jesus. Para quê? Para que eles se cercavam de Jesus? Eles iam fazer o quê? Ouvir, aprender, ouvir de Jesus. Esse era um grupo, guarda aí, o grupo dos publicanos e pecadores. Eles iam atrás de Jesus para quê? Ouvir. Agora tinha outro grupo, verso 2. O que diz aí o verso 2? Os fariseus e os escribas. Outro grupo, né? Fariseus e escribas. Eles também iam atrás de Jesus, mas para quê? Murmurar, criticar, reclamar. Não é isso? Esse grupo aqui, ó, dos fariseus e escribas. Quem eram os fariseus e escribas? Os escribas eram os secretários da época, eram religiosos. E os fariseus eram os líderes da época. Então, era eu era um escriba, se tivesse na época de Jesus. Eu e mais os anciãos dessa igreja que estão passando. Os líderes dessa igreja estão aqui nesse balaio aqui. Escribas e fariseus. Mas eles também iam atrás de Jesus. Mas para quê? Para murmurar, criticar Jesus. E eles criticavam dizendo o quê? Este recebe os pecadores e come com eles. Então veja, Jesus estava ali cercado de pessoas. Um grupo, os pecadores e publicanos, querendo ouvir Jesus. Outro grupo iam lá para criticar Jesus. Você está comendo com pecadores, deve ser da mesma laia. Não é acreditar na dica com quem andas, eu direi quem faz. Depois que me dizer, isso daí é também a mesma coisa, o pecador está lá junto. Né? Então Jesus, ouvindo isso, que eles estavam murmurando de Jesus, falando que ele era pecador, que estava comendo com os pecadores, Jesus lhes propôs esta parábola. Veja, esta parábola proposta por Jesus foi para quem? Especialmente para quem? Qual dos dois grupos? Escribas e fariseus. Especialmente para eles. É claro que os outros também ouviram, então pode ser para todos, mas especialmente para os que estavam murmurando, criticando, falando. E aí Jesus começou olhando para eles e dizendo assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai à busca da que se perdeu até encontrar? Então, olha que interessante o trabalho que Jesus contou na palavra. Ele perguntou para os fariseus: qual dentre vocês é o homem que, tendo 100 ovelhas e de repente viu que perdeu uma, não deixa as 99 e vai buscar a uma? A pergunta é: como é que eles sabiam que estava faltando uma? Eram 100, não era? Como é que eles sabiam que estava faltando uma e não duas? Como é que eles sabiam? Então peraí, ele contava. Percebe por que a secretaria conta os membros para saber quando eles estão? Isso é pastoreio. Porque
eles deveriam fazer o quê? Deixar 120 e buscar a que se perdeu. Então ele contava, por isso que ele sabia, senão ele não ia saber. 99 para 100 é quase igual, quase, mas não é. Mas quando ele contava, ele sabia que estava faltando uma. No nosso caso, a gente contou aqui, a Amanda, a Magali, um grupo especial, nós temos um grupo especial de revisão chamado GER, contou e viu que estava faltando 25. Esse estava faltando, porque os outros eram transferidos, 25. Agora eu pergunto, se o pastor visse na palavra, estava faltando uma, né, que ele contou, faltou uma. Você fala assim, está faltando uma, fazer o quê? Deixa lá. Foi isso que ele fez? O que diz a palavra? Diz assim, olha, deixou no deserto as 99 e fez o quê? E foi em busca da que se perdeu até encontrar. Então veja, a secretaria ela ajuda a contar, mas não basta só contar. A gente tem que ir atrás. Esse é o nosso desafio. Porque a gente vive numa sociedade que é assim, olha, o secular, o ser humano secular, ele fala assim, ó, eu não te perturbo e você não me perturba. Deixa eu comer o que eu quero, deixa eu assistir o que eu quero e está tudo certo. E eu também não vou lá te perturbar. Eu não vou falar o que você tem que fazer e você não fala o que eu tenho que fazer. Essa é a mentalidade secular. Cada um cuida da sua vida. Só que, por exemplo, se nós soubéssemos que aqui, no lado da igreja, vai acontecer um terremoto e vai abrir o chão, e vai cair um monte de gente, vai perder vidas, o que a sociedade vai fazer com essa informação? Vai guardar para ela, vai informar, vai alertar para todo mundo? Alertar. É como nós tivemos esse tornado que teve lá no sul, até a gente aqui recebeu no celular aviso de tornado. Por quê? Porque ia acontecer, para a gente se precaver. Agora, eu não posso, como cristão adventista, sabendo que Jesus está perto para voltar, sabendo que pode ser uma questão de vida ou morte, deixar as pessoas em paz. A gente precisa incomodá-las. Claro, com muito respeito e carinho, como Jesus fazia, mas precisamos incomodar essas pessoas, porque é uma questão de vida ou morte. Se o terremoto fosse acontecer aqui, a gente ia avisar até o vizinho sair correndo ajudar. Agora, é uma questão de eternidade. É por isso que o pastor da ovelha, ele sabia que a ovelha estava correndo risco de vida ou morte. Então ele foi atrás dela até encontrar. E assim também a gente precisa ir atrás desses 25 que estão aqui. Que você viu, são jovens, são idosos. Então a gente precisa ir. Insistir com eles, com respeito, com carinho, mostrar que a gente está interessado na salvação deles. Mesmo ele querendo dizer o quê? Não me perturbe, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mesmo eles falando assim, a gente precisa continuar orando, porque o Espírito Santo é o mais interessado na salvação das pessoas. E nós devemos ser colaboradores dele. Bom, o texto diz que o homem encontrou a ovelhinha, não encontrou? O verso 5 diz que achando-a, brigou com ela, bateu nela e foi embora. É isso? Quando ele encontrou a ovelhinha, ele chegou e falou assim: poxa vida, você não está aqui mais na igreja, hein? Que coisa! Poxa, e aí? Você vai morrer, vai para o inferno. Foi isso que ele falou com a ovelhinha? Não, diz que ele foi lá, colocou ela no ombro, colocou ela, cuidou dela e trouxe ela de volta. Então, às vezes, é isso que falta. A gente encontra a ovelhinha lá na igreja perdida, mas só fala assim: você está fazendo isso, né? Por isso que está aí. Não, é para chegar lá e abraçar essa dor que está acontecendo, curar as feridas. E aí trazer ela de volta. E aí vem o terceiro grupo. Quem é o primeiro grupo? Os publicanos e pecadores, que iam para ouvir. O segundo grupo, os fariseus e escribas, que iam para criticar, murmurar. E o terceiro grupo, quem são? Olha aí, o verso 6.
E indo para casa, reúne o terceiro grupo. Quem são? Os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Então Jesus tem um outro grupo de pessoas. Quem são eles? É os que se alegram com Jesus quando alguém volta para casa. É claro que isso também representa a nossa igreja. Tem gente que quando alguém voltar e você vai fazer o esforço para trazer essas pessoas, vão se alegrar com você e vão dizer que bênção que essa pessoa estava perdida e foi achar que voltou. Mas tem um grupo que está dentro da igreja que vai falar assim: onde já se viu? Esse camarada, olha o que ele fez, bagunçou tudo, e ainda veio para a igreja, o povo estava se alegrando com ele. É o grupo dos murmuradores, né? E tem um terceiro grupo que não é nem murmurador, ele nem vai ficar assim só alegre, ele está indo buscar. Cada um dando o seu nome. Um vai receber a ovelhinha e vai cuidar dela aqui, onde se alegra, o vizinho. O outro vai ficar reclamando. E o outro vai ir buscar. São os três grupos de pessoas. Bom, eu tenho 1 minuto, vou ver se eu consigo terminar aqui. Aí depois vem a segunda parábola. Qual é a segunda parábola? Da dracma perdida. A moedinha, dracma ou moeda? A pergunta é: na primeira parábola, tinham 100, se perderam 1. Quantos por cento dá 1 de 100? 1%. Na segunda, eram 10 moedas, se perderam 1. Quantos por cento é 1 de 10? 10%. Então, já aumentou a quantidade. Lá era 1% que perdeu, aqui já é 10%. Só que tem um detalhe: enquanto a ovelhinha sabia que estava perdida, a moeda não sabe nada. Só que a pergunta é, da palavra: uma dracma era um valor mais ou menos de hoje, uns 50, 60 reais, mais ou menos seria o valor. Uma dracma então 60 reais, vamos pôr o valor dela. Se essa dracma estivesse debaixo do pó lá, né, onde estava, perdida, quanto que ela valia debaixo do pó? Mas quanto é o valor dela? 60. Ela não perdida, realmente, mas quanto ela valia? 60. Se eu pegasse aquela dracma e jogasse aqui no poeiro, quanto que vale? 60. Se eu pisasse em cima dela e passasse atrás, quanto vale? 60. Ou seja, o que Deus está querendo dizer, Jesus na parábola? Que cada ser humano tem o seu valor, independente do que faça. Deus ama cada ser humano, ele tem o seu valor. Quanto custou o valor do ser humano? O sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então esse valor não muda. Mas ele está matando, roubando, se prostituindo, se drogando. Para Deus ele tem o mesmo valor. Ele quer salvar você. E você sabe que nessa parábola a moeda estava perdida dentro de casa. Então ela também representa muitos que estão dentro da igreja, mas nem sabem que estão perdidos dentro da igreja. Então esse é um desafio também, mas a gente tem que procurar isso também. Não procurar os nossos jovens, né? Muitos falam assim: esses jovens estão perdidos, mas quem que educou esse jovem? Então alguma coisa ele fez errado, porque eles estão perdidos, são companheiros, precisam ir atrás deles. Né? Bom, e por último, eu não vou ler por causa do tempo, mas você sabe a palavra dos filhos pródigos, eu falo dos filhos pródigos, porque a Bíblia diz que um foi pedir para o pai, mas quando pediu, o pai repartiu para ambos. Ambos receberam a herança, ambos iguais. Um saiu fora de casa, eram 2. Quantos estavam perdidos? Você pode dizer 1, se você entender que ela saiu de casa. Mas também você pode dizer que eram os 2, porque um estava dentro de casa, mas estava perdido, não sabia que era o pai. Bom, então, 100 perdeu 1%. 10 perdeu 1, 10%. 2, você pode pôr 50%, se for você pensar com 1, mas quando esse um volta, você vê que o outro também não conhecia o pai. Eu estava dentro da igreja, mas também não conhecia direito o pai. E aí, queridos, é isso que eu queria
você pensasse comigo nessa noite. Olha aqui, na parábola da dracma, verso 9, quando a mulher achou a dracma, diz que ela se reuniu quem? As amigas e vizinhas. Quem são os amigos e vizinhos? São aqueles que se alegram com Deus quando alguém é encontrado. Na parábola do filho pródigo, diz que quando eles levantou, o pai o abraçou, beijou, etc., levou para casa e convidou também amigos e vizinhos para se alegrar com ele. Só que o irmão mais velho estava fora. Quando ele chegou e viu a festa, ele não quis entrar. Ele só perguntou para o servo: o que está acontecendo? E aí o servo falou assim: olha, o teu irmão voltou e teu pai matou o cordeiro, bezerro, melhor cevado, para fazer uma festa. Ah, pronto. Aí ele se irou. Lembra dos murmuradores? Aquele filho mais velho estava representando os fariseus e os escribas. Estava representando. Murmurou, falou: não, mas não tem cabimento. Esse irmão foi lá e gastou todo o dinheiro do pai, fez bagunça, e agora o pai está recebendo ele. Não quis entrar, o servo foi chamar o pai. E agora olha a cena: Jesus está ali representando o pai. O filho mais velho são os fariseus e os escribas que estavam murmurando. E Jesus representa ali, né, o pai da parábola. E ele diz assim: olha, esse teu irmão. Opa, quem era ele? Irmão. É igual a você, é teu irmão. Ele estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Era teu irmão. Aí o mais velho fala assim: ah, mas eu estou aqui o tempo todo na igreja ajudando e eu não ganho nada. Peraí, lembra que o pai tinha repartido igual? Ou seja, tudo que o pai vai falar, tudo que é meu, é teu. Na realidade, a gente foi partido igual. Segundo a ordem do Israel, o filho mais velho Recebe mais, né? porque ele tem que cuidar do pai. Então, ele fez parte, duas ficou para ele. Ganhou mais, né? Ele ficou mais, deu duas partes, porque ele não poderia, ainda que o irmão gastou tudo, ele ainda cuidando do pai, ele teve a parte dele intacta. Ou seja, ele estava gastando a parte do pai. Ele tinha dele ainda, né? Por isso que o pai fala: tudo que é teu, é teu. Tudo que é meu, é teu. Ou seja, você podia se alegrar também, mas ele estava gastando tempo de murmurar. E aí a palavra termina com uma pergunta, você viu? Na verdade é uma afirmação de Jesus com o filho ali. Ele pergunta assim: ah, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Termina assim a palavra. Por quê? Porque Jesus deixou a resposta para mim e para você. A pergunta é: você vai entrar ou você vai ficar murmurando? Você vai ajudar a encontrar a ovelha perdida e vai se alegrar como os amigos vizinhos? Ou você vai murmurar? Então, essa pergunta Jesus não respondeu na palavra, porque cabe a eu e você responder. Por isso que a secretaria, a gente está contando os membros, para que a gente tenha uma visão clara de quem está dentro e quem está fora. Para que a gente possa ir atrás das mulheres, ir atrás das moedas, que tem um valor imenso para Jesus. E aí você vai entender ao longo da história por que pessoas deram a vida, né, por amor desse evangelho, para salvar algumas pessoas. Paulo mesmo vai falar sobre isso, né? Que ele se fez de judeu para ganhar os judeus, fez de tudo para com todos, para que, se possível for, conseguir salvar todos. Então, meus queridos, orem por esses 25 que estão aqui na nossa igreja, que estão perdidos. Mas não só orem, veja como que você pode alcançar de alguma forma. E eles não vão querer, vocês estão fora porque eles não querem. Vão falar mal da igreja, vão falar mal do pastor, vão falar mal de você, vão falar mal de mim, vão falar mal de todo mundo, e é normal, porque o ser humano não assume a culpa. Mas Adão e Eva, Adão caiu, jogou a culpa em quem? Na Eva. Quando foi perguntar para ela, jogou a culpa em quem? No serpente. Então ele não vai assumir. Ouça com atenção. Ouvir ajuda a curar as suas vidas. Depois ofereça o que ele realmente precisa, que é Cristo Jesus.
Seja um missionário para os cristãos. Especialmente nesse momento, seja um missionário para buscar essas pessoas que estão perdidas. Aí você pensa, você vai dar já sabe, se ela quiser, ela volta. Nem todos são assim. Alguns estão felizes da forma. A ovelhinha não voltou sozinha, teve que o pastor ir lá buscar. A moedinha estava perdida e nem sabia. Algumas voltam. Um filho pródigo voltou, alguns voltam, feridos. Mas como que a gente vai receber esse povo que está voltando? Como o pai da parábola ou como o filho mais velho? Ah, agora você voltou, né? Depois que você fez tudo aí. Então, meus queridos, nós vamos ouvir uma mensagem que ele está nesse momento. Mas eu gostaria que, enquanto você ouve essa música que vai ser cantada, que você pensasse nessa palavra que nós acabamos de escrever juntos e falasse: Senhor, eu quero ser alguém que vai buscar. Eu quero ser alguém que vai se alegrar quando alguém for encontrado. Mas, Pai, eu posso ser um murmurador. E às vezes a gente acaba sendo um murmurador. Então, transforma no coração e usa-me como instrumento de salvação. E nós possamos deixar cada um de vocês ali também.
Querido bom Deus, obrigado porque o Senhor deixou o céu, veio a este mundo buscar a tua ovelhinha perdida, Pai. Que esse exemplo possa tocar em nosso coração, a ponto de também desejarmos ir atrás das ovelhinhas do Senhor, Pai. Cuida de nós, usa-nos para o teu louvor, perdoa os nossos pecados e faça com que, através de nós, o Senhor possa realizar maravilhas em todos os lugares, Pai. Abençoa a tua igreja, nos dê um sábado feliz na tua presença, oramos em nome de Jesus. Amém. Boa restrição para nós.